irmãos nesta noite e poder cultuar ao Senhor, o nosso Deus, irmão, aleluia, neste lugar abençoado, amém? Quero que você abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, em nome de Jesus, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, aleluia, e verso de número 4, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e o versículo é o número 4. Você que nesta noite encontrou, diga amém. Amém. Aleluia, para que todos juntos possamos fazer leitura na palavra do nosso Deus. Vou esperar um pouquinho, aleluia, todos os irmãos encontrarem a palavra que está no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e o verso de número 4, amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Fecha a tua Bíblia neste momento, fecha os teus olhos, eleva o teu pensamento ao Senhor, e nós vamos falar uma vez mais com o nosso Deus. Amado Deus e soberano Pai celestial, Deus de poder e glória, ó Deus de maravilha, nesta noite, meu Senhor, reunidos, meu Deus, uma vez mais na tua presença, nós te adoramos, meu Senhor, te exaltamos neste culto, na cidade do Amor Grande, meu Deus, reunidos com este povo, Senhor, que vai subir para o céu, em nome de Jesus, já temos te adorado, no meio dos louvores e sentimos a tua presença, eis aqui, meu Deus, a tua palavra poderosa, eu te peço, meu Senhor, nesta noite, que enquanto ministramos a tua palavra, o teu Espírito Santo, que já se encontra neste lugar, vai tocando, Senhor, no teu povo, através da mensagem gloriosa da tua palavra, porque sei, meu Deus, que o Senhor ainda tem algo mais para nos entregar aqui nesta noite. Em nome de Jesus, meu Senhor, eu oro que o homem desapareça, mas que a tua glória e a tua presença venha se manifestar no meio desta igreja, ó Pai, em nome de Jesus. E peço, meu Senhor, que haja o mover do Espírito Santo no meio deste povo, que haja, meu Senhor, glória a Deus, aleluia, que haja línguas estranhas, meu Senhor, neste lugar, que haja o mover do Espírito tocando, curando, se eu tenho alguém aqui enfermo, pelo poder da tua palavra poderosa, meu Deus, eu me coloco nas tuas mãos como instrumento, e te peço, meu Senhor, usa-me, Senhor, para a honra e glória do teu nome santo, assim, meu Deus, eu oro, e eu te agradeço em nome de Jesus, amém. A igreja diz amém. O seu assento, adorando ao Senhor Jesus. Aleluia, sempre dando glória a Deus. Aleluia, em todo tempo, meus irmãos. Aleluia, adoramos ao Senhor Jesus. Porque fomos chamados por Deus para sermos adorador, oh glória. Fomos escolhidos pelo Senhor para sermos adorador, porque a Bíblia diz que o Pai, aleluia, assim os procura. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Podemos nesta noite não ouvir nos louvores que aqui foram entoados ao Senhor muito falar a respeito do Espírito Santo. Aleluia, o Espírito está em você, o Espírito está em mim, Espírito enche a minha vida. Muito falado a respeito do Espírito Santo, e isso é bom, irmão, porque não conseguimos viver e nem fazer um culto, irmão, aleluia, se o Espírito Santo de Deus não estiver no nosso meio. Não acontece mover, não acontece milagres dentro da igreja se o Espírito Santo de Deus não estiver no nosso meio. Ele é o convidado especial a estar no meio deste povo aqui, é o Espírito Santo, e todos já sentem a presença dele. Levanta a sua mão para o céu e dá glória para Jesus nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Não era Pedro, não era sombra, mas sim o Espírito que estava nele, o Espírito Santo que curava. Meus irmãos, aonde nós fizemos leitura nessa noite, nos fala a respeito
de um grande milagre que dois homens de Deus fizeram através do nome de Jesus, através da presença do Espírito Santo que estava em sua vida, aonde mostra para nós no livro de Atos dos Apóstolos, o livro onde narra para nós a igreja primitiva, o começo da igreja primitiva, a igreja fundada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver, meus irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Lucas, falando para nós a respeito da ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, não tendo vencido a morte, Jesus ainda passou 40 dias, irmão, na terra, junto com os seus discípulos, conversando com eles, falando a respeito do reino do céu, porque Jesus sabia que a sua hora estava chegando, a hora de subir novamente para a glória, novamente para o Pai. Mas Jesus estava dando as suas instruções para os seus discípulos, e uma delas era, irmão, que eles não saíssem de Jerusalém até que lá do alto eles fossem revestidos de poder, que eles não fossem fazer obras nenhuma, irmão, na terra ainda, em vidas de pessoas, enquanto não tivessem recebido o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus disse que o Espírito Santo é uma promessa do Pai para as nossas vidas, irmão, aleluia. E hoje nós estamos aqui reunidos neste lugar, adorando e exaltando ao Senhor, e o Espírito Santo, que foi promessa de Deus, já foi enviado do céu, e ele se encontra nesta noite, neste lugar, para aqueles, irmão, que abrem o seu coração e dão liberdade para ele vai começar a tocar aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. As instruções de Jesus antes de subir, irmão, para o céu, Jesus, uma das suas instruções, como eu falei, ele disse para os discípulos que eles não saíssem de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Jesus disse: João Batista vos batizou com água, mas o Espírito Santo descerá sobre vocês, e vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Nós somos batizados nas águas, nascemos de novo, mas o que nos batizou de verdade, irmão, e hoje somos cheios, é o Espírito Santo com fogo que desceu sobre a minha vida e sobre a tua vida, o Espírito Santo. Por quê? Porque esta palavra de Jesus, meus irmãos, para os seus discípulos antes de subir para o céu, é algo muito importante para eles, e também muito importante para nós que aceitamos a Jesus, porque o Espírito Santo, ele já desceu do céu e ele está na terra. A Bíblia diz que o mundo não pode receber porque não o conhece, mas o Espírito Santo foi dado para a igreja, irmão, aleluia. O Espírito Santo foi dado para você, meu irmão e minha irmã que está aqui nesta noite. Quem sabe você não ouviu falar do Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus, que Deus enviou do céu, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, ao subir o céu, clamou ao Pai que não deixasse os seus povos órfãos, mas que enviasse o Espírito Santo. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Podemos levantar a nossa mão para o céu e dar glória para Jesus. Por quê? Porque a igreja de Jesus na terra não está sozinha. O Espírito Santo de Deus está com esta igreja. Quantos creem nisso? Levanta a sua mão e dá glória para Jesus. Instruções de Jesus antes de subir. 40 dias Jesus ficou com seus discípulos, conversando com eles, instruindo eles por dentro da palavra, falando a respeito do reino do céu. E a Bíblia diz para nós que no dia, irmão, em que Jesus foi subir para o Pai, enquanto Jesus dava as últimas instruções para os seus discípulos a respeito do que eu falei para vocês, que eles não saíssem de Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus, irmão, aleluia, começou a subir para o céu. Oh, glória a Deus. Jesus começou a subir diante dos seus discípulos que estavam no Monte das Oliveiras. Jesus começou a subir ao céu como promessa de Deus, irmão, aleluia. E os discípulos que estavam com a palavra de Deus, porque Jesus não ia se retirar da presença dos céus sem antes deixar o seu povo preparado para levar o evangelho do reino de Deus. Jesus não ia subir para o céu, irmão, antes de deixar a palavra instruída para os seus discípulos. Meus irmãos, a palavra de Deus nós já temos, aleluia. Temos a palavra de Deus, mas só que o poder vem do Espírito Santo, aleluia. A graça vem do Espírito Santo, a unção vem do Espírito Santo,
Deus. A Bíblia diz que sem o Espírito Santo a palavra é como um sino que a beira tire. Porque o que faz a diferença é na palavra de Deus. Porque sabemos que ela é viva e eficaz. Mas o que faz a diferença quando nós ouvimos a palavra é o Espírito Santo que está nas nossas vidas. Aleluia. É Ele que movimenta algo aqui dentro de nós, irmão. E nós começamos a sentir desde a ponta do pé até o fio do cabelo algo se movimentando dentro de você e de mim. Sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo de Deus que está neste lugar. E quando já sentem a presença, quando chegaram neste lugar, abrir a sua boca e começaram a louvar o Senhor, algo de Deus começou a tocar na tua vida. Sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo de Deus. Porque não temos abertura neste mundo, meus irmãos, sem o Espírito Santo. Hoje, meus irmãos, o primeiro culto nesta igreja, aleluia, o primeiro culto de inauguração neste lugar, irmão, Ele já está aqui. Aleluia, que maravilha ver vocês hoje aqui, meus irmãos. Aleluia, isso é verdade, Deus sabe do meu coração. Que maravilha ver vocês aqui, o povo de Deus se reunindo para adorar ao Senhor. Mas muito mais, não é poder louvar, é poder pregar e saber que Ele está neste lugar. Aleluia, que a presença do Espírito Santo de Deus está nas nossas vidas, porque Deus está se agradando da nossa adoração. Deus está se agradando do teu glória e do teu aleluia. Deus está se agradando do teu louvor nesta noite, meus irmãos. E não é onde Deus está, acontecem coisas. Aleluia. Jesus está subindo diante dos seus discípulos, mas Jesus já tinha deixado a promessa para eles, que eles não saíssem de Jerusalém fazer obra nenhuma, sem que antes fossem revestidos de poder do alto. E a Bíblia diz que enquanto Jesus subia, apareceram 2 varões de branco, a qual falavam com os discípulos do Senhor Jesus, e falavam assim: por que vocês estão olhando? Vocês olham para Jesus que está subindo, amém? Mas só que da mesma forma que Jesus está subindo ao céu, da mesma forma Ele vai descer novamente. Do mesmo jeito que Jesus subiu, mas Ele está subindo, mas deixou tudo preparado aqui na terra para mim e para você, irmão. Aleluia. Jesus está subindo, mas Jesus sobe, mas o Espírito Santo vai descer. Aleluia. Jesus sobe, mas Jesus deixou a promessa do Pai para os seus: eu subo, mas o Espírito Santo vai descer para estar com vocês até a consumação dos séculos. O Espírito Santo de Deus. Quantos amam o Espírito Santo aqui? Quantos amam o Espírito Santo de Deus aqui? Do mesmo jeito que Jesus subiu, os anjos disseram que Jesus vai descer. E quando os discípulos, meus irmãos, depois da subida de Jesus, a Bíblia diz que eles saem do Monte das Oliveiras e voltam para Jerusalém. E a Bíblia diz com aquela palavra de Jesus que não saíssem, mas que buscassem para que fossem revestidos. Porque não tem, irmão, como nós receber o Espírito Santo de Deus, sentir a presença de Deus, sem nós buscarmos a Ele. Ainda que Ele esteja no nosso meio, sim, nós cremos que Ele está, mas se eu quero sentir Ele na minha vida, eu tenho que buscar o Espírito Santo e deixar o Espírito Santo trabalhar dentro do meu coração. Eu tenho que abrir a minha boca como um adorador e dizer: Espírito Santo, eu sei que Tu estás aqui, então começa a tocar na minha vida, aleluia, porque eu não quero sair deste culto hoje sem sentir a Tua presença. Todos estão dispostos nesta noite a dizer ao Espírito Santo: eu não saio daqui sem sentir a Tua presença, aleluia. Eles voltam, irmão, depois de Jesus ter subido. A Bíblia diz que eles entram num lugar, num cenáculo. A Bíblia diz, e os irmãos lá já estavam reunidos, os discípulos do Senhor, os 11, e depois foi escolhido outro que ficou no lugar de Judas, que foi Matias. E também a Bíblia diz mulheres que estavam ali, Maria, mãe de Jesus, e a Bíblia diz que era quase 120 pessoas reunidas num cenáculo, e a Bíblia diz, orando e buscando a Deus. Por que buscam? Por que oram? Porque querem ser
revestidos de poder. Por que eu busco? Por que eu me coloco? Por que eu devo orar? Porque eu quero ser revestidos de poder. Não tem como nós sairmos, meus irmãos, a fazer a obra de Jesus Cristo sem antes ser revestidos de poder, sem antes ter a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Sabe por quê? Porque quem vai preparar o coração das pessoas para a palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus, irmão. É Ele que vai colocar as palavras na minha boca e na tua boca. Quando você abrir, como o Senhor disse, aleluia, para Jeremias: abra a tua boca, porque eu vou colocar as minhas palavras, é o Espírito Santo. Então eles querem, meus irmãos, serem revestidos de poder, porque querem fazer a obra de Deus. E como Jesus disse que eles não saíssem até que eles fossem revestidos do alto, com a presença do Espírito Santo que ia descer, então eles se reuniram, todos os discípulos do Senhor, mais outros, e começaram a buscar a presença de Deus. Quase 120 pessoas reunidas no mesmo lugar e buscavam a presença de Deus. Eu não sei quantas pessoas tem aqui nesta noite, mas 60 mais ou menos, aleluia. Mas todos aqui estão buscando a presença do Espírito de Deus. Todos aqui já abriram a sua boca para dar glória ao nome do Senhor Jesus. Quase 120 pessoas dobrando o seu joelho na presença de Deus e dizendo: Senhor, a promessa já foi feita para a minha vida. Aonde está o Espírito Santo? Te prepara, porque Ele vai descer como língua de fogo repartida sobre as nossas vidas nesta noite. Aleluia! É Ele, irmão, aleluia. Se prepare para sentir a presença do Espírito Santo de Deus. A promessa eles já têm, porque quem fez a promessa foi Jesus. Nós temos a promessa, irmão. Jesus fez a promessa, e Jesus não é filho de homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Se Jesus fez a promessa, pode ter certeza, ela vai cumprir na tua vida. Ela vai chegar no momento certo na tua vida. Você crê nisso? Jesus que fez a promessa e disse: não saiam até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, se Jesus fez a promessa, eu vou buscar. Se Jesus fez a promessa, então eu vou buscar, aleluia. Porque eu creio, meus irmãos, que todos que estão aqui, aleluia, os adultos, quem sabe as crianças também, não tem este pensamento, irmão: e eu não quero sentir a presença de Deus, eu não quero sentir a presença do Espírito Santo. Porque todos, eu tenho certeza, têm esse desejo no seu coração e na sua vida em sentir a presença de Deus. Quando alguém está do seu lado e começa a sentir a presença de Deus, a pessoa fica olhando: o que será que está acontecendo? Aí depois a pessoa diz: vai sentir a presença do Espírito Santo. Aquela pessoa fica curiosa: como será a presença do Espírito Santo? Meus irmãos, todos buscavam, quase 120, ninguém ficou sem sentir a presença do Espírito Santo. Ninguém ficou sem ser batizado com o Espírito. Sabe por quê? Porque todos estavam no mesmo Espírito e buscavam a presença de Deus. Não tem espírito contrário, irmão. Não tem espírito contrário. Tem presença de Deus neste lugar. Oh, glória a Deus. O espírito contrário já foi queimado pelo sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? E a Bíblia diz: e cumprindo-se o dia do Pentecoste, nós conhecemos, o Espírito Santo desce sobre eles. E a Bíblia diz que eram como língua de fogo repartida sobre a cabeça deles. Aleluia. E ali eles começaram a falar em novas línguas, não a língua dos anjos, mas sim a língua dos povos que estavam naquela festa, naquele grande dia. E todos, meus irmãos, que vieram de muito longe, ficaram maravilhados em ver aqueles homens galileus, irmão, falando as suas próprias línguas. Aleluia. Uns que estavam ali até debochavam e diziam: esses homens estão embriagados. Mas só aquele que sente a presença de Deus pode falar de verdade o que ele está sentindo. Eu sei que não estou embriagado com vinho, mas eu sei que estou cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Só aquele que sente a presença de Deus pode falar, irmão. Só quem sente a presença de Deus pode dizer. Você já sentiu? Aleluia. Muitos se maravilharam
conseguiam falar nas suas próprias línguas. Homens galileus que não saíram dali, mas que o Espírito Santo desceu, eles foram e repartiu, irmão. A Bíblia diz que com língua de fogo sobre eles, começaram a falar em outras línguas. E o que eles falavam em outras línguas? Eles falavam as grandezas de Deus. Eles falavam das grandezas de Deus. Se você vê uma pessoa, irmão, aleluia, pulando, saltando, e não está falando nada com nada, não está falando das grandezas de Deus, não está falando de Jesus, não está falando do Espírito Santo, pode ter certeza que é fogo estranho, irmão, porque aquele que recebe o Espírito Santo, esse fala das grandezas de Deus, aleluia, esse fala da presença do Espírito Santo de Deus, aleluia, aquele que é cheio do Espírito fala das coisas de Deus, irmão, aleluia. Eu não preciso saltar ou pular para você dizer para mim que eu estou cheio do Espírito Santo, não. Porque a presença do Espírito Santo não é só saltar e pular, irmão, aleluia. Aleluia, a Bíblia diz que eles estavam como embriagados. Parecia que estavam embriagados, mas não estavam. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E quando cheio do Espírito Santo, a nossa carne, ela não suporta a presença do Espírito Santo de Deus que está na nossa vida. Então a pessoa começa a sentir, aleluia. A pessoa começa a se movimentar, não consegue ficar parado, glória. Começa a movimentar o seu corpo e abrir a sua boca e dar glória a Deus. Começa a falar das coisas do céu, porque a carne não consegue se conter na presença dele, aleluia. Tem alguém aqui que está sentindo e a tua carne não consegue se conter, é por causa da presença do Espírito Santo de Deus, aleluia. Muitos vão ficar confundidos a respeito disso e vão dizer que estão embriagados, aleluia. Mas só que alguém no meio deles vai se levantar cheio da presença do Espírito Santo, vai olhar para aqueles que estão dizendo que estão embriagados e vão dizer: nós não estamos embriagados. O que está acontecendo com este povo, com cada um de nós, é a promessa, aleluia, de Jesus, que está escrito no livro de Joel: e derramarei sobre toda a carne o meu Espírito, aleluia. É a promessa de Deus que está acontecendo nas nossas vidas, e sobre toda a carne derramarei o meu Espírito Santo, aleluia. A promessa de Deus está se cumprindo. Levanta a tua mão para o céu aí, eu vou dizer e vou profetizar nessa noite: a promessa de Deus está se cumprindo na tua vida nesta noite. Receba em nome de Jesus. Agora, meus irmãos, que eles receberam o Espírito Santo, a Bíblia diz que a igreja de Jesus, a igreja primitiva, ela cresceu no partir do pão. As pessoas queriam, irmão, porque viam a forma que os irmãos agiam. E a Bíblia diz que cada dia mais se acrescentava o povo para ser salvo na igreja primitiva. Porque via, irmão, a diferença daqueles homens, a palavra que eles pregavam, a forma que eles lidavam com os irmãos, aqueles que não tinham, aleluia, os que tinham iam lá, ajudavam, e a igreja começou a crescer assim. E Jesus é o cabeça, amém? Jesus é o cabeça da igreja. Nós fizemos parte do corpo, irmão, de Jesus. Fizemos parte do corpo, todos nós que estamos aqui fizemos parte do corpo da igreja, aleluia. Aonde o centro é o cabeça, que é Jesus, aleluia. Se ele não for o centro, irmão, da nossa vida e desta igreja, nada acontece. Mas enquanto ele for o centro desta igreja, pode ter certeza, irmão, que nós ainda seremos o corpo, aleluia. Mas o corpo é como ferramenta preparada na mão do Senhor para ser usado nas mãos de Deus. Quantos querem ser usados e já são usados aqui? Para ser usado mais ainda na presença de Deus. Porque quando o centro for Jesus Cristo, pode ter certeza, ele vai usar a tua vida como instrumento aqui na terra, descendo em nome de Jesus. Agora eles estão cheios do Espírito Santo. A igreja cresceu e a Bíblia diz, mas só que eles não pararam, irmãos, de buscar a Deus. Porque é isso que acontece muitas das vezes nas nossas vidas. A gente busca, quando recebe, paramos de buscar, paramos de orar, paramos de interceder. Mas enquanto mais você buscar,
E quanto mais você se colocar, mais a chama do Espírito vai se acender na tua vida. Porque a Bíblia diz que às 3 da tarde, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, estão indo aonde, meus irmãos? A Bíblia diz que eles estão indo até a casa do Senhor, estão indo até o templo chamado Formosa. Oh, glória a Deus! E eles estão indo para a hora do que, irmãos? Estão indo para a hora da oração. Por quê? Porque eu preciso orar e me colocar na presença de Deus, porque eu sou um instrumento usado nas mãos do Senhor, irmãos. Eles estão indo à hora da oração. Mas eles já receberam ou não receberam o Espírito Santo? Já receberam. Mas eles estão indo orar. Eu vou ir para a casa de Deus orar. Eu vou para a casa do Senhor buscar, porque eu posso até ter recebido o Espírito Santo, eu posso até ter sentido no culto o Espírito Santo, eu posso até saber que o Espírito Santo está na minha vida, mas eu tenho que continuar orando, eu tenho que continuar buscando para que a chama do Espírito Santo se acenda a cada vez. Você acha, irmão, que o que você sentiu é só isso do poder de Deus? Não, você está muito enganado. O poder de Deus é totalmente extraordinário, e nós nem conhecemos um pouco do poder de Deus, mas se nós nos colocarmos e buscarmos, irmão, assim como este homem de Deus, nós vamos sentir na nossa carne, irmão, o que é de verdade a presença do Espírito Santo de Deus. Quantos querem se colocar? Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz para nós que todos os dias era colocado um homem aleijado à porta daquele templo chamado Formosa. Todos os dias a Bíblia diz que colocavam aquele homem ali para que pedisse esmola para todos os que ali entrassem. Irmãos, pensam num templo gigante, pensam num templo muito grande, irmãos, aleluia, aonde a sua porta era magnífica, por isso que era chamado o templo da porta formosa, e muitas pessoas iam, irmão, até a casa do Senhor, até o templo, para buscar a Deus. A Bíblia diz que então colocaram aquele homem porque era muito fluxo de pessoas. Então ali aquele homem conseguia arrecadar, irmão, esmolas para sobreviver. Mas um dia, irmão, aleluia, alguém revestido do poder de Deus, mas um dia alguém, irmão, aleluia, cheio da presença do Espírito Santo. Você crê que Deus marca, irmão, o dia da tua bênção? Você crê que Deus marca o dia da tua vitória? Você crê que Deus marca o dia da tua bênção alcançar você? Você crê nisso, irmão? Que Deus marca a hora e o momento certo para alcançar um milagre para a tua vida, aleluia. E eu quero crer nesta noite, irmão, em nome de Jesus, que o Senhor marcou um encontro comigo e com você neste lugar, porque Deus tem algo para a nossa vida sobre a sua palavra nesta noite. Parecia algo de costume, porque colocaram todos os dias aquele homem para pedir esmola para todos que entravam no templo. Mas um dia, irmão, de costume colocaram aquele homem ali, mas só que alguém que buscou, aleluia, alguém que tem promessa de Deus, alguém que ficou, irmão, aleluia, e não saiu, mas buscou, dobrou o seu joelho e recebeu, agora está subindo para a hora da oração, e esse alguém é Pedro e João, irmão, aleluia. E quando a Bíblia diz que eles estão entrando, irmão, na porta do templo, estão entrando para dentro da igreja, posso assim dizer, sem dar muita atenção para aquele homem, mas a Bíblia diz que aquele homem estendeu a sua mão para Pedro e João, pedindo uma esmola. Quando a Bíblia diz que Pedro e João olham para aquele homem, a Bíblia diz que ele olha para Pedro e João esperando receber alguma coisa. Mas Pedro e João, aleluia, olham para aquele homem e diz assim: olha para nós. Eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Aleluia. Aleluia, é aquilo que nós temos, irmão, aleluia. Como dar para alguém aquilo que nós não temos, aleluia. Como passar para alguém aquilo que nós ainda não adquirimos. Como ministrar na vida de alguém aquilo que nós não recebemos, aleluia. Irmãos, a igreja crescia, a Bíblia diz, mas Pedro e João não tinham nem sequer R$1 no bolso para abençoar aquele homem, mas eles tinham muito mais que o ouro e a prata pode oferecer.
crescer. Eles tinham a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Prata e ouro muitas vezes não resolve o nosso problema, mas aquele que desceu do céu, ele sim tem poder de transformar a tua vida. Aleluia! É o Espírito Santo de Deus. Se você olhar, você vai dizer, pastor, é verdade, aquele homem precisava de esmola, porque ele era um paralítico. Ele precisava que as pessoas abençoassem ele. Mas eu creio, irmão, por dentro da palavra de Deus, eu posso dizer que Deus marcou o dia, a hora daquele homem ser abençoado de verdade. Porque todas as esmolas que ele ganhou, meus irmãos, ele gastou. E no outro dia, alguém colocava ele lá e dizia, tu tem que pedir mais. As esmolas se acabavam. Quando amanhecia o outro dia, ele voltava para o mesmo lugar. Mas aquilo que ele recebeu de Deus, aleluia. Tem alguém aqui que crê na palavra do Senhor? Vai levantar sua mão enquanto eu falar aqui em nome de Jesus. Irmão, a esmola que aquele homem ganhava todos os dias se acabava, irmão, e no outro dia ele tinha que buscar mais daquelas esmolas. Esmola para o povo ele pedia. Mas quando Deus marcou o encontro com aquele homem através da presença de Pedro e de João, o que Deus entregou para ele, irmão, não foi esmola, não, porque Deus não chamou você para mendigar e nem para pedir esmola. O que Deus tem para a igreja e o que o Senhor entregou para nós é de muito valor, irmão. É o Espírito Santo de Deus, igreja do Senhor. Ele pede, volta no outro dia para pedir novamente. Mas quando alguém cheio do Espírito Santo, que sabe o que tem. Pedro e João sabiam, agora nesse momento, nós não temos mesmo prata e não temos ouro, mas o que eu tenho, eu sei que eu tenho porque eu busquei e recebi. Aleluia. O que eu tenho, eu sei que eu tenho porque eu senti e recebi. Aleluia. É a presença do Espírito Santo de Deus. Então Pedro olha para aquele homem e diz, olha aqui para nós. E ele esperou receber um trocadinho, uma esmola, irmão. Mas Pedro disse para ele, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Pedro já está pegando a mão direita daquele homem, pastor Douglas. Aleluia. Enquanto Pedro está falando, ele já está pegando na mão daquele homem, porque sabe que a palavra de Deus não volta vazia. O homem vai se levantar cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque eu sei o que eu recebi, eu tenho para dar. Aleluia. Como dar para alguém aquilo que nós não temos? Hein? Como entregar para alguém aquilo que nós não temos, irmão? Nós temos que ter para dar. Pedro e João tinham ou não tinham? Tinha a presença do Espírito Santo, aleluia, que o encoraja para dizer para o paralítico, levanta em nome de Jesus e anda. A Bíblia diz que no mesmo momento os seus pés e os seus tornozelos começaram a se firmar. Aleluia. Oh, glória a Deus, segundo a palavra do homem de Deus, enquanto ele dizia, em nome de Jesus, 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 ó Nazareno, levanta-te e anda. Irmão, a Bíblia diz que começaram a se afirmar os seus pés e os seus tornozelos. E a Bíblia diz que num salto aquele homem se levantou. Amém? E o que ele fez, pastor? Ele foi para a sua família? A Bíblia diz que não. Ele entrou. Meus irmãos, ele entrou dentro do templo. De que forma, pastor? Triste. A Bíblia diz
que ele entrou dentro do templo, saltando, louvando e dando glória a Deus. Aleluia! Vamos ter motivos aqui nesta noite para saltar e dar glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! É milagre de Deus que está acontecendo na vida desse homem. Muito tempo ele viveu na porta pedindo esmola, mas o que Deus está preparado para a tua vida não é esmola, não, irmão. Aleluia! É para você saltar e dar glória ao nome de Jesus. Para terminar, meus irmãos, imagine uma multidão de pessoas. A Bíblia diz que quase 5.000 se converteram na segunda pregação de Pedro. Então você imagina um fluxo de pessoas dentro do templo, no alpendre chamado de Salomão. As pessoas começaram a olhar, irmão, para aquele homem que antes era paralítico e agora não é mais. Eles conheceram: mas aquele homem ali não era o paralítico que estava lá na porta? Porque aquele homem se achegou, irmão, perto de Pedro e de João e não saiu de perto daqueles homens. E a Bíblia diz que então alguns vieram, muitos, e se achegaram até Pedro e João por causa do milagre que aconteceu na vida daquele homem. E aí Pedro não perdeu a oportunidade. Quando na primeira vez que questionaram que o Espírito Santo era embriaguez, Pedro prega, fala de Jesus e ganha quase 3.000 almas. Aleluia. Cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Na segunda vez, dentro do templo chamado Formosa, alguns estão olhando para Pedro e João, achando que na própria virtude e poder deles, aquele homem foi curado. Mas Pedro não perde a oportunidade de pegar, vamos pegar esse microfone, como diz o pastor João lá no culto, ele falar que eu não, a glória não é minha. Quem fez este homem aqui andar e saltar não fui eu e nem foi João. Sabe quem foi? Foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que fez esse homem andar, irmão. Foi Jesus. Não olhe para nós, irmãos. Não olhe para nós. Então essa própria virtude, como disse Pedro, como se dessa própria virtude ou poder fizemos este homem aqui andar. Não é nós, mas é o nome dele. É o nome de Jesus que faz com que o paralítico ande. É o nome de Jesus que faz com que o cego veja. É o nome de Jesus que faz com que o surdo ouve. É o nome de Jesus, irmão, que a lepra vai embora. É no nome de Jesus que a morte tem que bater em retirada. É no nome de Jesus, igreja do Senhor. Instruído por dentro da palavra de Deus, instruído pela própria sabedoria que é Jesus antes de subir ao céu. Jesus nos deu poder e autoridade. Se encha nesta noite, meus irmãos, desta presença gloriosa na tua vida. Volte para a tua casa hoje, depois deste culto, como este homem aqui entrou no templo, saltando e dando glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Coloque de pé, por gentileza. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Eita Deus, glorificado seja o Senhor Jesus. Eu não vou pedir para ninguém passar aqui na frente, mas aí no teu banco mesmo, se você entrou aqui nesta noite, neste culto, você está com alguma dor, você chegou aqui com alguma enfermidade que tem te deixado muito triste, as noites está difícil para dormir, você anda angustiado por causa disso, você vai agora nesta noite
Enquanto nós oramos, você vai pedir para Jesus, como Pedro e João falaram para aquele homem. Quem sabe você não tem prata e você não tem ouro nesta noite, mas só você e Deus sabe. Aleluia. Aleluia. E você vai dizer para esta enfermidade: em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, vai embora. Aleluia, meus irmãos. E a presença do Espírito Santo que está neste lugar vai começar a tomar você aqui. Aleluia. Não se retranque, irmão, aleluia, com vergonha do irmão que está do teu lado, não, porque a presença de Deus está aqui. Ele quer tocar aqui nesta noite, aleluia, em vidas neste lugar, aleluia. Eu vou abrir a minha boca, mas sozinho, meus irmãos, eu não consigo. Eu preciso do apoio dos meus obreiros, do meu pastor, aleluia, que orem junto comigo, porque nós vamos ligar a nossa fé no mesmo Espírito, vamos ligar a nossa fé na mesma oração, aqui no mesmo sentimento. E a glória do Senhor vai descer nesse lugar aqui nesta noite. Toda enfermidade alojada vai bater, porque ela vai sair agora em nome de Jesus. Toda falta, irmão de Jesus, vai embora agora, porque hoje o Senhor vai encher a tua vida. Aleluia. Fecha os teus olhos agora, abre o teu coração, Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Aqui na tua presença oramos, meu Deus todo-poderoso. É algo sobrenatural, é algo glorioso, é algo de Deus, Pai, que vai acontecer aqui nesta noite. Eu estou aqui, meu Deus, aleluia, como ministro da tua palavra, na autoridade que o Senhor assim concedeu para mim, pregar a tua palavra nesta noite, e em nome de Jesus Cristo profetizar para esta noiva, para esta igreja que está me ouvindo, na autoridade do Espírito Santo que está sobre nós. Toda a enfermidade,